Olha, meus amados e queridos irmãos, nós vamos agora para a mensagem da palavra e em seguida nós vamos orar, fazer aquela oração do clamor a Deus por milagres e maravilhas. Você crê? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você antes de nós lermos o texto. Fazer uma pergunta bem direta para os irmãos. Você crê na continuidade da manifestação dos dons de Deus? Daquilo que aconteceu na igreja, na era da igreja primitiva, em que o Senhor usava os teus servos com muita autoridade. Você crê na continuidade disso? Ou para alguns que já disseram que os milagres cessaram, que só foi para a época dos apóstolos? Eu sou testemunha de milagres tremendo. O Senhor Jesus trocou a minha válvula mitral do coração e eu vi a visão da operação que foi feita em mim. Eu já contei aqui para os irmãos. Eu nasci com problema na válvula mitral e tive abertura de quase 2,5 milímetros de abertura na válvula mitral. Sofri a vida inteira com dor no peito, falta de ar, coração acelerado. Fui para o hospital até de ambulância do UPA, do socorro, do SAMU, para os irmãos terem ideia, morrendo por causa do problema do coração. Fiquei na ala vermelha, morrendo por causa do problema do coração. E o Senhor me visitou e me mostrou exatamente a cirurgia sendo feita e eu contemplando aquilo. Eu não suportei aquilo, cheguei no outro dia, já comentei com a irmã Tereza, falei para a igreja, contei para a igreja, eu tinha exames marcados para os próximos dias, mas antecipei, contei para a igreja que tinha sido curado pelo Senhor Jesus, porque a partir daquele dia eu não senti mais dor no peito, não senti mais falta de ar, não tive mais nada disso, graças a Deus. Quando foi para fazer os exames do ecocardiograma, o médico falou para mim assim: você não tem diagnóstico de abertura de válvula mitral. Diz: doutor, eu tenho exames marcados. Pois é, a sua válvula mitral, ela abre e fecha normalmente como de uma pessoa comum, normal. Fui para a esteira, rodei na esteira, fiz os caminhos, tudo que tinha que ser feito. Cheguei o coração a 160 por minuto, não tive nada mais. Ou seja, o Senhor provou que de fato milagres ainda existem. Você acredita que os milagres continuam sendo manifestos ou cessaram os milagres? Manda aqui nos comentários pra gente aqui. Eu queria ouvir de vocês. Pastor, eu creio porque eu sou testemunha. Jesus já operou na minha vida. Você conhece alguém que foi curado, literalmente curado pelo Senhor Jesus? Manda aqui pra gente. Porque tem muita gente falando aí que os milagres cessaram, que acabou-se os milagres. Que conversa que é essa, meu irmão? A igreja de Cristo crê. A Bíblia diz que em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. É o nome do Senhor. E os sinais seguem quem crê. Eu creio que o Senhor ainda manifesta. Portanto, eu vou ler aqui para vocês 1 de João capítulo 3, versículo 8, que eu já preguei aqui com os irmãos, mas eu vou ler o versículo todo. Quero ficar com a parte final do versículo, que é a parte B, mas eu vou ler desde o primeiro versículo. Quem pratica, é 1 de João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A gente entende, em primeiro lugar, que a prática do pecado é a permanência nele. A prática do pecado, que João está dizendo aqui, porque todos os homens debaixo do céu pecam. A Bíblia diz que o Senhor olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos os homens pecaram e destituídos foram da graça de Deus, como disse Paulo aos Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23, ele vai dizer que todos foram destituídos, mas pela graça de Deus nós alcançamos a misericórdia. Então a permanência no pecado, alguém que vive na prática, porque a Bíblia está dizendo assim, quem pratica, quem está vivendo a prática do pecado, ele é do diabo, ele pertence ao diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Ou seja, qual é a definição do inimigo? É manter alguém preso no pecado para que através disso torne essa pessoa escrava do adversário e o inimigo tenha liberdade para ferir através de enfermidades, através da feitiçaria, da macumbaria e coisas nesse nível, né, tão baixo que é. Agora, olhando para a palavra
A Bíblia diz assim, ó, porque o diabo peca desde o princípio. Ele é pai da mentira, aliado número 1 do pecado, e estão juntos para poder fazer com que a humanidade, não é um homem, uma mulher, mas é a humanidade, peque contra o Senhor e permaneça na prática para poder ficar distante da graça de Deus. E alguém distante do Senhor vai cumprir o que Isaías escreveu no capítulo 59, que as iniquidades dos homens impedem de ser abençoado. O que é iniquidade? É o pecado consciente. Iniquidade, pecado consciente. Eu sei que é errado e eu estou praticando. Eu sei que a Bíblia condena, mas eu amo. Eu sei que a Bíblia Sagrada não me dá respaldo para isso, mas eu quero viver assim. Isso é pecado de iniquidade. E a iniquidade encobre o rosto do Senhor, ou seja, o indivíduo pode até pedir, mas Deus não vai responder, porque ele está vivendo na prática do pecado e o pecado distancia do Senhor. O pecado é como se fosse a lepra do passado que tirava o homem de dentro da casa, que tirava do convívio social e colocava ele para fora da cidade. Essa é a definição de pecado: lepra, divisão, separação. Mas aí vem o Senhor através de João e diz assim: mas o Filho de Deus, o Filho do homem, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Primeira coisa que o Senhor quer desfazer. A maior obra do diabo não é o voodoo, não é a macumba, a feitiçaria, a magia negra, nada disso. A maior obra do diabo chama-se pecado. O que é que o Senhor Jesus veio fazer? Desfazer as obras do diabo. A maior obra do inimigo, digo, é o pecado, porque é a única coisa que divide o homem de Deus. Alguém está enfeitiçado, teve um problema nessa questão espiritual, o Senhor Jesus está pronto para libertar. Mas o pecado é a única coisa que divide o homem de Deus. Então, qual é a primeira definição do Senhor Jesus? Resgatar o homem perdido, perdoar-lhe os seus pecados, ter direito à árvore da vida novamente, ter direito do seu nome escrito no livro da vida. Qual é o ponto mais bonito desta mensagem? Marcos capítulo 2 tem um ponto muito maravilhoso para a gente poder meditar. A Santa Bíblia diz que 4 amigos vêm trazendo um amigo seu que é um tetraplégico, que não consegue sequer mover as mãos ou os pés, porque se fosse só um paralítico, ele poderia vir com a cadeira de roda. Mas quando alguém depende de outros para lhe carregar, ele não tem condições nenhuma, ele não consegue sair da cama, ele vai ser levado até a casa onde o Senhor Jesus estava, para poder receber esse milagre. Analisa comigo, por favor. O problema dele não era a paralisia. Não era um homem que estava estirado em cima de uma cama? Sim. Os amigos não definiram isso, que ele era um tetraplégico que precisava de um milagre? Sim. Quando eles chegaram lá na casa, no capítulo 2 de Marcos, a Santa Bíblia diz que a porta estava cheia. Até a entrada da porta não cabia mais ninguém. Tinha gente pendurada na janela, tinha gente, não tinha mais espaço dentro da casa. A Bíblia nos afirma que lá dentro da casa o Senhor Jesus aproveitou a oportunidade e lhes pregava a mensagem. Jesus não reuniu o povo para ficar contando historinha de caronchinha, não ficou lá com piadinha para falar disso ou daquilo. A função do Senhor Jesus sempre foi professor. Ele quer ensinar, ele quer mostrar o caminho. E ele aproveita no capítulo 2 de Marcos e prega a palavra para aquele povo. E ao pregando a palavra, percebe-se que alguém está por cima do telhado, diz a Bíblia, e eles destelham a casa, faz um buraco. Você imagina a dificuldade. Eu entendo aqui pela palavra que todos aqueles que querem chegar até o Senhor Jesus vão ter dificuldade. Primeiro teve a dificuldade da porta. O povo não quis deixar chegar perto de Jesus. Muitas vezes os amigos não deixam você chegar até Jesus. Os relacionamentos não deixam você chegar até Jesus. A própria família, com dogmas familiares, lá dos bisa, dos tátaras, dos avós, não deixa você chegar até Jesus. É o primeiro desafio. A multidão está à porta. Agora alguém entende que precisa subir o telhado, sacrifício. Mostra que aquele que quer chegar até Jesus precisa se esforçar. Tem que porfiar por isso. Ele sobe em cima do telhado, faz um buraco no telhado e agora vai introduzir o paralítico por cima do telhado. A Bíblia vai nos mostrar em seguida o Senhor Jesus exaltando a fé de quem trouxe.
Veja que você que encaminha alguém para o evangelho também terá galardão. Você que leva alguém até a Jesus, você que é um ganhador de almas, você que carrega alguém para a igreja, que leva eles até o Senhor Jesus. Então você vai ter galardão disso, com certeza vai. O Senhor Jesus exaltou a fé deles, grande é a vossa fé de ter feito isso. Agora escuta, por favor, quando eles conseguem introduzir o paralítico, imagina a luta, ter que amarrar esse homem em cima dessa cama e colocar por cima do telhado. Quando eles conseguem colocar aquele homem por cima do telhado, e o Senhor Jesus está vendo a fé daquele povo, não interrompeu o sermão, não pediu para que ninguém fosse lá interromper. O Senhor Jesus continua pregando e eles continuam trabalhando. É Jesus pregando aqui embaixo e eles trabalhando lá em cima. Deixa a fé deles trabalhar. A fé da vida da igreja precisa ser uma fé em ação. Não é só você ficar Senhor, Senhor. Não, você tem que agir também. Existe a oração. Você ora e toma atitude. Você clama, mas tem posicionamento. Você busca a presença de Deus, mas também se coloca na brecha em uma condição de atitude na presença do Senhor. Quando aquele paralítico conseguiu chegar até o Senhor Jesus, e ele foi introduzido, imagina aquele povo soltando a corda devagarzinho, até que aquele homem chega no centro onde Jesus estava, aí mostra o teor da mensagem de que João escreveu. O Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Portanto, os amigos viu que ele era simplesmente um tetraplégico, mas o Senhor Jesus vê que aquele homem não precisa, em primeiro lugar, sair da cama. Ele precisa primeiro de perdão. O que o Senhor Jesus mostra? Teor da sua mensagem: perdoar os pecados dos homens e colocá-los de pé novamente. Quando o Senhor Jesus chega até aquele paralítico, ele chega e diz assim: filho, perdoado estão os teus pecados. Talvez alguém poderia dizer assim: mas esse homem precisa de perdão, esse homem precisa levantar dessa cama, esse homem está precisando de uma cura, de um milagre. Pois bem, os amigos viram somente a deficiência física. O Senhor Jesus vê um câncer maior, porque o pecado é um verdadeiro câncer que corrói, que vai matando aos poucos até eliminar a vida, até acabar com a vítima. Então o que o Senhor Jesus faz? Em primeiro lugar, ele mostra o teor da mensagem. Para que eu vim no mundo? Para perdoar os homens. Para que eu vim no mundo? Para aliançar novamente. Ou seja, a aliança lá no Éden foi rompida, quebrou a aliança do homem com Deus. Adão pecou e a aliança foi quebrada. Adão não teve mais acesso à árvore da vida e nem intimidade mais com o Senhor. Não recebia mais a visitação do Senhor por causa do seu pecado. O que é que o Senhor Jesus faz? Vem e refaz a aliança. Ele coloca a aliança de novo no lugar, refaz o que estava quebrado, para dar direito do homem agora ter acesso ao céu. Quando o Senhor Jesus chega e diz assim para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, alguém que estava na casa diz assim: quem é este para perdoar pecado? Senão só Deus que pode perdoar pecado. Quem estava lá? Escribas também estava lá, fariseus também estava lá. Para quê? Para ver se encontrava uma falha no Senhor Jesus, para poder incriminar o Senhor Jesus. Mas ali, naquela reunião, o Senhor Jesus olha para aquele povo e pelo Espírito Santo, ele tem o discernimento pela revelação de Deus do que passa no coração deles. O Senhor Jesus olha assim e diz assim: por que pensais assim em vossos corações? Por que razoais vocês desse assunto? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico que está perdoado os seus pecados, ou dar ele ordem para levantar? O que o Senhor Jesus estava mostrando na sua mensagem? Primeiro, a função do evangelho não é levantar alguém da cadeira de rodas simplesmente. Não adianta. O que o Senhor Jesus quer? O conjunto completo. Primeiro, perdoa seus pecados. Escreve seu nome no livro da vida. Você recebe perdão, uma outra oportunidade, nome escrito no livro da vida, direito entre os santificados pela palavra. A partir daí, sua alma salva, sua vida na presença de Deus, agora com o altar arrumado, consertado, ainda que está na cadeira de roda, está em cima de uma cama, mas de repente, o Senhor Jesus mostra o poder da sua mensagem. Ele diz: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, vai para tua casa. Na hora, as pernas daquele homem começaram a se mexer, os pés começaram a se mexer, e de repente, aqueles que não queriam dar espaço para ele lá na porta, teve que abrir.
o caminho para ele passar, pegando a cama, colocando nas costas e saindo na presença de todos, totalmente curado. O que nós entendemos entre a ligação de João com Marcos? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Qual a maior obra? Pecado. Jesus chega e perdoa o pecado do homem. Em seguida, o Senhor Jesus mostra a segunda parte do teor da sua mensagem, que é tirar o homem também da prisão física, da doença, que em alguns pontos não é só físico, mas também espiritual. Existe muita enfermidade que não é para os homens. Tem doenças que alguém está passando, que é uma verdadeira obra maligna. E para isso Jesus também se manifestou, para desfazer as obras das trevas e pôr em liberdade aqueles que creem. A partir daquele momento, todos que estavam naquela casa pôde compreender então que o Senhor Jesus se manifestou, primeiro, para desfazer as obras do diabo, que é o pecado, para que alguém não fique mais na prática, no erro, naquele mundo, no submundo da sujeira, da lama, mas que agora vem para a luz. Em seguida, o teor da palavra. O que nós entendemos? Nós compreendemos que todos aqueles que conseguir chegar até o Senhor Jesus, primeira coisa que ele vai receber, perdão de pecados. Você precisa ser perdoado. Não tem coisa melhor na vida do que você ter essa alegria de ser perdoado. Você ter aquela alegria de ser perdoado. E ao ser perdoado, nome escrito no livro da vida, faz parte então agora da família de Jesus. Você agora é filho de Deus, porque só é filho de Deus quem o recebe. João capítulo 1 e o versículo 11 a seguir vai dizer que ele veio para os seus, que é em judeus, mas os judeus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Portanto, só é filho de Deus quem o recebe. Ah, pastor, meu marido é uma boa pessoa, mas não quer Jesus? É meramente uma criatura. Pastor, meu filho é maravilhoso, pastor, mas ainda não se decidiu. Pois é, ele é só criatura. Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus como seu Salvador. E quem o recebe, está deixando claro a renúncia para este mundo. Portanto, a maior obra do diabo é o pecado. E a maior obra do Senhor Jesus é o perdão dos pecados. Eu te pergunto, você deseja o perdão dos seus pecados? Você deseja provar desse teor da mensagem do Evangelho? Quer te dar direito de uma nova aliança? Você quer abandonar essa vida de pecado e render-se a Cristo, amando a luz de Deus, renunciando à sua própria carne, renunciando à vaidade pessoal, renunciando a este mundo de trevas, para viver livre? Porque, meu irmão, vou falar isso aqui abertamente para você, para mim orar por você. Eu não podia fugir dessa palavra. Liberdade, minha filha, só em Cristo. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser fazendeiro, bilionário. Sem Jesus, você é escravo do pecado. Você é escravo das suas próprias riquezas. Você é escravo da autoridade que você tem. Você é escravo do poder. Agora, quando você torna-se um homem que rende-se a Cristo, você passa a ser um homem rico, livre, um pobre, livre, um ser humano livre. E essa liberdade somente através da palavra. Em nenhum outro lugar. Não tem psicólogo suficiente, não tem tratamento que pode livrar alguém da prisão espiritual. Essa prisão chama-se pecado. Somente Jesus Cristo, o Senhor, é que pode perdoar os teus pecados e te pôr em liberdade. Eu vou te fazer essa pergunta agora e já oro por você. Você deseja ficar livre dos seus pecados e ser perdoado por Jesus? Então faça um propósito com Ele hoje. Volte para Cristo agora. Faça um concerto com a sua vida. Seja sincero contigo mesmo, que quem precisa de ser livre é você. Os seus amigos, parentes, muitas das vezes,
que não compreende o teor da mensagem, vai dizer que isso é uma ignorância. Mas para quem deseja de fato ser livre, tem que tomar uma decisão já com Cristo Jesus. Eu quero neste momento orar em seu favor. A partir de agora, o momento de falarmos com Deus em oração. Maravilhoso Deus, ó bendito e eterno Pai que estás no céu, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui eu estou mais uma vez, Senhor, e juntamente com os meus irmãos e irmãs, que em todo o Brasil e fora do país compõem esta família, nós estamos aqui entrando diante de Ti, colocando, Senhor, a nossa casa perante o Teu altar, colocando as nossas vidas perante o Teu altar, colocando, Senhor, a vida destes irmãos perante Ti, pois as aflições estão aí, as provas estão aí, as guerras espirituais estão aí, o inimigo tentando sucumbir com a vida espiritual dos meus irmãos. Senhor Deus, que a Tua graça se manifesta, o Teu poder se manifesta, a virtude do Senhor se manifesta para curar, para libertar, para desfazer as obras do maligno, para pôr por terra o projeto das trevas, para fazer com que esta pessoa, Senhor, seja hoje abençoada por Ti, seja hoje guardada por Ti, seja hoje liberta através do Seu grande nome. Eu oro por estes irmãos agora, eu clamo por estes irmãos agora, que têm passado por lutas, por dificuldades, por provações. Eu oro por este povo, meu Deus, que sente que há uma questão espiritual que envolve a vida deles. E é no nome de Jesus Cristo que eu clamo, é no nome de Jesus Cristo que eu peço, que esta casa seja abençoada por Ti, Senhor, que esta família seja guardada pelo Teu grande nome, que toda ação do diabo vai cair por terra hoje, este mal vai desaparecer deste corpo hoje, esta família vai dar o testemunho de um milagre glorioso recebido da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade, você vai sair de dentro desta casa hoje, Satanás. No precioso nome de Jesus Cristo, aonde o nome desta família foi colocado, Satanás derrotado pelo poder do nome de Jesus. Espírito maligno, sai de dentro desta casa agora. Toda legião de demônios, sai de dentro desta casa agora, espírito maldito, no nome de Jesus Cristo, saia, saia, Satanás, saia de dentro desta casa agora, sai do meio desta família, espírito maldito, pelo poder da palavra, pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo, está repreendido, Satanás, está vencido o demônio, em nome de Jesus. Esta casa não lhe pertence, esta família não é tua, pelo poder da palavra de Deus. Hoje é o dia da sua derrota, voz maligna, voz contrária, espírito maligno, vai embora, saia, Satanás, saia, saia, sai de dentro desta casa, esta enfermidade, seja ela física ou espiritual, no poder do nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, no poder da palavra de Deus. Pai amado, toca nesta família, toca neste povo, toca nesses teus filhos e faça minha irmã sentir o toque de Deus agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz a minha irmã sentir o toque de Deus agora. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que toda obra maligna, que toda obra contrária caia por terra, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Esta casa seja, meu Deus, abençoada. Eu oro por estes irmãos que pediram aqui, meu Deus, eu preciso do meu milagre, eu preciso
do meu milagre. Eu preciso do meu milagre. Eu preciso do meu milagre. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, põe as tuas mãos agora e opera, meu Pai, de forma poderosa no meio deste povo, no meio desta casa. Faça algo diferente para que os teus filhos possam te engrandecer, ó Pai, pelo milagre recebido, pela vitória alcançada, pela bênção recebida da parte do Senhor. Em nome de Jesus, a tua igreja crê na continuidade da manifestação do poder de Deus, dos dons de Deus. Em nome de Jesus, a minha irmã vai testemunhar dos milagres recebidos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus.